Pois é, a gente começa aqui esse segundo bloco, né, o terceiro bloco, na verdade, conversando com o nosso colunista, nosso especialista, Diogo Sperante. Ele tem aí uma notícia, um tema polêmico na coluna de hoje. Diogo, hackers atacam o programa de preço mínimo? É isso, meu amigo? Bom dia. Fala, Claudião, tudo bem? Como é que tá? Tudo ótimo, meu amigo. Então, bora lá. Cláudio, falam que tragédia pouco é bobagem, né? Então já não bastava tudo que a gente está passando, a gente ainda tem essa situação dessas pessoas mal intencionadas aí, vamos usar um adjetivo educado, né? Que estão agora aplicando golpes nas pessoas que participaram aí dos últimos leilões. Então, no que consiste esse golpe? A pessoa recebe um e-mail com os dados dela, né? Tudo lá bonitinho, com uma cobrança, uma notificação de cobrança extrajudicial, dizendo que ela deve lá 200 e poucos reais e que se ela não pagar, ela não vai receber o subsídio. Bom, a gente recebeu diversas denúncias aí, né? Pessoas recebendo essa comunicação por e-mail. E aí, prontamente, a gente analisou, inclusive conversamos com algumas corretoras, conversamos com a Conab, né? E identificamos que realmente se trata de um golpe. Meu Deus. Então, se você receber um e-mail de quem quer que seja, falando para você que você está devendo um dinheiro e que você precisa pagar, senão você não vai receber o seu subsídio, tenha cuidado, tá? Tenha cuidado. Antes de qualquer coisa, revise bem, ligue para sua corretora. Se for necessário, entre em contato com a Conab, tá? Vamos disponibilizar aí depois na legenda do vídeo os contatos lá da Conab e se informe, tá? Porque já basta tudo que a gente está passando. Você imagina ainda agora a gente ter produtor caindo em golpe de hacker safado. E eu falo hacker safado por quê? Porque o golpe está sendo feito por e-mail, certo? Você faz um pagamento por Pix lá. E as informações que estão, né, tanto informação de contato como o e-mail, como as informações que estão nessa cobrança extrajudicial, são informações que o produtor cadastrou para participar do leilão. Então, em algum momento, essas informações vazaram de algum banco de dados. A gente não sabe da onde. A gente não sabe se foi quando as informações saíram da Conab e foram para a corretora. A gente não sabe aonde que essas informações vazaram. Se foi em algum ponto específico, se é um ponto geral, isso a gente não sabe nada, mas a gente vai cobrar investigações, a gente vai cobrar apuração. Porque isso não pode acontecer. E a gente tem que matar isso na fonte. Falei ontem com a superintendente da Conab aqui em São Paulo, ela se comprometeu, inclusive se colocou à disposição para receber as denúncias de quem estiver sendo alvo desse golpe aqui em São Paulo. E ela falou que, se for necessário, envolve até a Polícia Federal. Ô Diogo, só interrompendo você um segundo aqui, eu acho que isso que você está me passando é da mais alta gravidade. Isso é um absurdo. Você disse bem aí, já não bastasse todos os dissabores que o setor vem passando atualmente, todas as dificuldades que o setor vem enfrentando, de toda a sorte, ainda aparece bandido, picareta, para tirar proveito, sabe, de pessoas que estão lutando para conseguirem salvar alguma coisa no meio de tanta dificuldade. Puxa vida. Então eu fico imaginando o seguinte, eu acho que, na minha opinião, Diogo, eu acho que já deveria ser acionada a Polícia Federal para buscar onde quer que estejam esses bandidos que estão usando da boa-fé, da simplicidade e de um momento de urgência que os seringueiros estão para receber esse subsídio. Então, fica aqui a minha sugestão. A Polícia Federal deveria entrar em campo já, buscar
assim, nem se for debaixo da terra, esses picaretas que estão usando a boa fé, a boa fé do seringueiro, a inocência do povo do campo para tirar proveito. É um absurdo. Então, essa é a minha opinião, Diogo. E eu lamento muito que essa seja mais uma dificuldade que o seringueiro tem que enfrentar, viu, meu amigo? Exatamente, Cláudio. É como você falou, é mais uma dificuldade, porque as demais dificuldades já existem, são muito grandes. A gente tem dificuldade de acesso hoje ao cadastro. A maioria dos seringueiros, vamos fazer uma conta rápida aí, são 30 mil seringueiros no Brasil. A gente tem por volta aí de mais 7 mil até 10 mil produtores proprietários. Estamos falando de 40 mil pessoas. Pois é. Sabe quantos adquirentes a gente teve nos últimos 2 leilões? Por Quantos? volta de 2015. Meu Deus. Então, assim, teve quantas? 37.500 pessoas que ficaram fora do leilão. Então, a gente precisa trabalhar fortemente. A gente teve em Brasília essa semana com o Ministério da Agricultura, Política Agrícola, conversando sobre como que a gente vai fazer para facilitar o acesso, principalmente dos seringueiros, que é o pessoal que mais precisa acessar essa política. Exatamente. Como que Exatamente. fazer? E aí você imagina, agora com 2.500 já está aparecendo esse monte de coisa. A gente tem que resolver tudo isso agora. Porque a hora que a gente tiver com 10 mil, 15 mil, 20 mil pessoas, oxalá que nós consigamos chegar nesses números agora nessa entre-safra participando dos leilões, a gente não pode ter esse tipo de situação, não pode ter esse risco. Estamos com, novamente, preço internacional está baixo. Falo para todo mundo, a perspectiva agora do segundo semestre é o preço sofrer pressão, porque começa agora, lá em outubro, a gente tem um pico de safra na Ásia, mais produção, o consumo continua crescendo muito lentamente, né? O consumo industrial, não só no Brasil, no mundo inteiro, ele tá indo mal. Então, e a oferta aumentando, né? Nessa sexta-feira, até a gente fechou a $1,29. O dólar também aqui no Brasil não está ajudando. Sexta-feira agora está $4,89. Vocês lembram que a gente passou 2 anos aí que a gente vinha aqui na coluna e falava de dólar de 5, dólar de 5,50, chegou a falar quase de 6. Estamos a $4,89. E a perspectiva do dólar é também de queda. Isso. Então a gente está com os dois índices de parâmetro de referência caindo. O parâmetro de referência, projeção do parâmetro de referência GEB10, outubro e novembro, ele já está com queda de 1,81% frente aos atuais 7,21, né? Ou seja, ele está a R$ 7,08. Então, é dizer que nós vamos precisar dessa política por mais um bom tempo. Os preços no campo, Conab ontem fechou o preço, levantamento de preço no campo em São Paulo, R$ 1,90. Tá de brincadeira. O preço mínimo é R$ 4,30 para essa safra. Então, gente, nossa situação está crítica. A gente tem agora seringueiros que estão com dificuldade. As pessoas me perguntam, Diogo, mas tem mesmo seringueiro com dificuldade? Lógico que tem, gente. Lógico que tem. Principalmente o pessoal que chegou agora, chegou essa safra. Pessoas que não conseguiram fazer reserva nem nessa safra e nem em safra anteriores, porque estavam ou pessoas que estavam numa situação difícil nessa safra e aí, novamente, não conseguiram fazer a reserva. Então, tem gente passando fome agora na entre-safra porque não tem produção. Agora, são 2, 3 meses que você produz pouco, quase nada. Então, a gente precisa levar ajuda para esse pessoal. A gente teve, inclusive, conversando aqui na Conab com o pessoal de distribuição de alimentos para distribuir cestas básicas para aquelas famílias de seringueiros que estejam sob maior risco. Então, eles deram algumas dicas, falaram para a gente acessar pelo o Ministério do Desenvolvimento Social. E a gente conclama a todas as entidades. Essa não é hora de ficar com picuinha de entidade. Muito essa é a hora de todo dar o setor. Seja de forma mais urgente, como a gente está conversando agora, seja de forma mais longo prazo, melhorando as políticas de garantia e transferência de renda no campo, melhorando as políticas até de gestão comercial exterior, como é agora a discussão que teve essa semana lá na Camex, do aumento da taxa de importação da borracha. Esse é um assunto sensível. A gente sabe que tem bastante polêmica, tem a questão disso tirar competitividade no longo prazo da indústria, que não é uma coisa boa. Uma indústria que está na UTI, você fala de tirar a competitividade dela,
a gente fica preocupado. Mas lógico que a gente tem também uma urgência dos produtores que estão com as borrachas aqui, não estão conseguindo escoar a safra. Exatamente. A taxa de importação, ela pode, né, ser um remédio amargo num momento temporário, com as outras políticas todas, porque não adianta também fazer, não vai resolver. Não tem uma bala de prata. Então é momento de todo mundo se unir, gente, todo mundo fazer pressão, todo mundo onde puder, né, as representações dos seringueiros, as representações dos produtores, representações de produtores de usinas, como somos nós na Apabor, as representações das indústrias, a gente tem que se unir e salvar a cadeia produtiva. É isso aí, Diogo. Você disse muito bem, não é momento de picuinha, é momento de união, de sentarmos, buscarmos soluções, buscarmos alternativas para o setor, a curtíssimo prazo, a médio prazo e a longo prazo. Essa é a realidade. As soluções que nós buscamos para o setor, elas não estão aí a médio, não. Estão a curtíssimo prazo, a médio prazo e também a longo prazo, né? Para os seringueiros, principalmente, a curtíssimo prazo, alternativas para a indústria também, que está passando um momento de muita dificuldade. Então é hora de bom senso, de equilíbrio, de união e hora de correr atrás de picaretas que estão usando o setor, o momento difícil do setor, para tirar vantagem. Não é momento de ninguém tirar vantagem de um setor que está passando por tanta dificuldade, né, por tantas lutas, e a gente busca, então, aí chama aí esse pessoal a razão para que não possa continuar buscando, sabe, desunião. Essa é a verdade. Diogo, muito obrigado e vamos lutar para esse setor aí se fortalecer o quanto antes possível. Só para deixar uma frase rápida aqui, não há solução simples para um problema complexo. Então vamos todos nos unir aí e vamos achar as soluções para essa nossa situação. É isso aí. Diogo, um bom domingo do Dia dos Pais para você amanhã. Dê um beijão nos seus filhos e para os Dias dos Pais também, que os nossos seringueiros tenham um dia muito especial amanhã. Eles precisam. Muito obrigado, Diogo. Valeu, Claudião. Feliz Dia dos Pais a todos. Obrigado.